E eu tenho a satisfação de conversar agora com o médico Cláudio Tafla. Vamos falar um pouquinho sobre a presença de uma boa comunicação na saúde, no atendimento médico, em outros atendimentos ligados à saúde, seja atendimento público, atendimento privado. O doutor Cláudio, ele é presidente da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Doutor Cláudio, obrigado por atender a CBN Cascavel. E o que é a Aliança para a Saúde Populacional? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer aqui participar novamente aqui da CBN Maringá, Cascavel. E, na verdade, a ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, é uma entidade que discute, agrega, primeiro, várias entidades, atores do sistema de saúde, operadores de plano de saúde, prestadores, hospitais, laboratórios, e empresas que estão interessadas em discutir gestão de saúde populacional, que é aquela gestão que você começa quando nasce e termina quando morre. E em tempos de polarização, como deixar a saúde fora das polêmicas, doutor? Então, a gente está vivendo agora um momento complicado da comunicação interpessoal e do relacionamento interpessoal. As pessoas hoje tomam partido, vestem uma camisa e não aceitam o contraponto, não aceitam uma outra opinião. Isso, quando você torce para um time de futebol, quando você escolhe, sei lá, alguma identidade através de algum clube, alguma coisa assim, tudo bem. Mas na saúde isso não é possível, né? A gente tem que sempre caminhar de acordo com aquilo que a ciência, de acordo com aquilo que os órgãos validadores, sociedades de especialistas, associações médicas nos dizem para fazer. E aí não existe esse espaço para a contradição, né? Existe espaço para protocolos que são personalizados de acordo com cada uma das pessoas, mas não existe alteração de protocolos porque eu gosto desse, eu gosto daquele, prefiro esta cor, prefiro aquela outra cor. E isso se reflete diretamente na possibilidade, na capacidade de comunicação dos profissionais de saúde. Hoje em dia a gente sabe que muito daquilo que os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas passam nas suas consultas não são totalmente absorvidos e entendidos pelos pacientes. Então, esse processo de comunicação, ele toma, nesse momento de polarização, radicalização, um papel fundamental na explicação para os pacientes. A Cleide participando aqui da CBN, também a Cristiane que é de Cascavel, ela diz o seguinte, doutor, nós não combinamos aqui, mas vou tomar a liberdade, se o senhor me permite, da gente colocar algumas observações de ouvintes também, até para que a gente possa clarear. Quando se fala na comunicação, em linhas gerais, sempre uma boa comunicação traz bons resultados, e sobretudo na saúde, que é o tema de hoje que a gente está abordando, não é? E as informações desencontradas, falando em polarização, as fake news, essa história toda que a gente tem acompanhado. Mas a Cristiane diz o seguinte: ainda tenho muitas dúvidas sobre as informações. Sei que é importante acompanhar a ciência, mas ainda tenho dúvida, por exemplo, se devo ou não vacinar criança com menos de 5 anos contra a Covid-19. Veja que interessante esse exemplo, a gente traz aqui para o debate, a Cristiane está com essa dúvida diante de uma série de informações que ela tem. Doutor, tem médicos renomados, médicos também aí com um reconhecimento bastante interessante, que têm se posicionado contra, quer dizer, não se limita apenas à população ou pressupondo, ou partindo de um pressuposto de que muitas pessoas desconhecem. São especialistas também que fazem recomendações contrárias àquela que determina a ciência. Como que a gente faz nesse sentido? Eu acho que essa pergunta reflete claramente a polêmica que a gente está tentando trazer aí nessa polarização da comunicação. Uma coisa é a gente acreditar na ciência, outra coisa é a gente acreditar nas nossas convicções, né? Existem pessoas que eu conheço, do meu círculo, que não optaram por uma questão de não vacinação de seus filhos, por uma opção ideológica. Isto não é científico, isso é ideológico, né? Pela ciência, a gente tem a avaliação dessas
vacinas, a avaliação dessas tecnologias por parte de órgãos validados, órgãos que são responsáveis por testar e avaliar a segurança ou a possibilidade de risco para as pessoas e, de acordo com critérios técnicos científicos, aprovam ou não aprovam essas tecnologias. E não são só vacinas, medicamentos, cirurgias e outros procedimentos. Uma vez que esses órgãos, que são os órgãos validadores, aprovam a possibilidade de se vacinar, especificamente no caso da ouvinte que perguntou, vacinar crianças abaixo de 5 anos com determinada vacina, ela deve vacinar seus filhos de acordo com conceitos técnicos científicos. Agora, se o profissional de saúde, o médico, o pediatra que acompanha os filhos dela, diz para ela que ela não deve vacinar por alguma outra interação, complicação, reação alérgica ou alguma coisa assim, ela deve questionar esse profissional no sentido de conversar e entender quais são os riscos e benefícios e aí tomar a decisão dela. A gente tem que separar as coisas para que a gente não bagunce a cabeça das pessoas leigas, né? Ciência é uma coisa, opinião é outra coisa. Muito bem, ficou claro. Algumas outras manifestações aqui. Miguel, obrigado também por interagir conosco. Mas ele faz aqui uma pergunta. Afinal, essa vacina contra a Covid-19 para crianças, essa vacina é segura ou não é segura? Não sei se o senhor pode responder aqui também, a gente vai quebrando um pouquinho o protocolo, mas o ouvinte gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre essa vacina para criança a menos de 5 anos, a vacina contra a Covid-19. Então, a gente está quebrando o protocolo, mas essa a função da ASAP mesmo. A Aliança para a Saúde Populacional, ela tem como finalidade educar, firmar conceitos para as pessoas, né? Como é que eu vou tratar pessoas, como é que eu vou agir no sentido da prevenção e da promoção se eu não tenho esses conceitos bem firmados? Volto a dizer, essas vacinas foram aprovadas pela Anvisa para aplicação em crianças abaixo de 5 anos, ou seja, elas têm conceitos técnicos e científicos que foram validados para aplicação. Todas elas são? Todas elas são. Porém, existem algumas que são mais indicadas para criança, outras menos indicadas para crianças. Tem vacinas que são indicadas para gestantes e outras que não são indicadas para gestantes. Aí, sim, existe esse melindre, né? esse detalhe que o seu profissional de saúde, o médico ou a pessoa que o acompanha, vai poder orientar melhor. Olha, opte por essa vacina em detrimento dessa outra vacina. Ficou claro. Doutor, a gente observa quando falamos de comunicação, e eu reforço aqui que a comunicação ela tem que estar presente de forma eficiente, não é? Em todos os departamentos. É o vendedor que vai vender um determinado produto, ele precisa ter uma boa comunicação, conhecer o produto, passar segurança para quem vai adquirir o produto, clareza, porque também tem lá alguns pontos que de repente não são positivos, dependendo da forma que vai utilizar aquele produto. Quando a gente fala sobre a saúde, aí envolve muito a questão emocional, a gente comenta muito sobre doenças psicológicas, às vezes a pessoa está doente e, na verdade, uma boa conversa parece que já cura, não é? E aí os profissionais médicos aqui do Brasil, falando aqui do Paraná, enfim, de uma forma geral, os trabalhadores, quando há um bom atendimento lá na unidade básica de saúde, lá no hospital, uma boa conversa, de repente a pessoa já mais ou menos se recupera. E dependendo do tratamento que é dado, a comunicação que é feita, na hora de um diagnóstico, o paciente fica mais doente ainda. Estamos avançando nesse processo de melhorar a comunicação ou há um retrocesso? Porque parece que no passado... eu estou fazendo essa referência porque o ouvinte, vou até localizar aqui, a Sônia que falou a respeito dessa comunicação, que no passado se entendia que o médico falava alguma coisa, a compreensão era mais clara, é o que ela coloca aqui. Hoje há aí uma insegurança, e tem muitos médicos, ela coloca aqui, doentes também, com problemas psicológicos, às vezes pela demanda, pela carga de trabalho, enfermeiras. Como a gente pode melhorar essa comunicação na saúde, reforçando já o que o senhor falava no início? Eu sou formado há mais de 30 anos, né? E quando eu me formei, minha avó
chegou para mim e me disse o seguinte: Cláudio, a primeira coisa que você precisa fazer com as pessoas, quando você, minha avó não era letrada, não tinha essa cultura toda, a primeira coisa que você precisa fazer quando você atender uma pessoa é ouvir essa pessoa. Esse é o principal ato da ação médica. Se a gente não consegue escutar o paciente, escutar não significa deixá-lo falar. Escutar significa deixá-lo falar e entender aquilo que ele está dizendo, não só com as palavras, mas com o corpo também. Esta formação médica, ela continua sendo treinada em todas as universidades. O problema é que, assim, as comunicações interpessoais mudaram muito nesses 30 anos, ou nesses 60, 90 anos da minha avó, e as pessoas têm uma dificuldade em conversar, em se comunicar. Isso transpassa para a saúde, para a medicina, para o ato da saúde como um todo. Então, aqui fica realmente o meu entendimento e assim minha solicitação, inclusive aos profissionais de saúde, que resgatem essa possibilidade de conseguir conversar com os pacientes e entender o que os pacientes estão falando. Muitas vezes, um diagnóstico se faz somente pela conversa, outras vezes você precisa conversar, examinar. E aqui eu queria até trazer um ponto, né, que todo mundo fala que a telemedicina ou a telesaúde, de certa forma, diminui essa humanização da saúde. Se a gente mantém uma boa comunicação através de ferramentas de tecnologia, quer seja telesaúde, quer seja aplicativos, quer seja qualquer comunicação, a gente está fazendo o princípio da medicina, que é se comunicar de forma ideal para poder entender qual é o problema do paciente, que muitas vezes é um problema somente psicológico, não é um problema físico. Mas se a gente não escuta, não entende, não compreende esse paciente, fica difícil interagir com ele. Ainda nesse caminho da comunicação, a Ana faz uma observação aqui, ela diz o seguinte: bom, claro que sempre precisa ser falado a verdade, né? E de uma forma da melhor maneira possível. Ela fala sobre um diagnóstico. Por exemplo, o paciente está com câncer, né? Está lá com câncer, e ele recebe a informação. A forma como é passada a informação, e aí entra o lado emocional, psicológico, tem que ter todo esse cuidado, é isso. Mas também não pode deixar de falar a verdade para o paciente, é isso, doutor? Então, a gente tem que também trabalhar a ideia de que os profissionais de saúde são seres humanos também, né? Eles têm sentimentos, eles têm suas dificuldades e facilidades na comunicação. Você passar uma comunicação para um paciente de que não existe mais possibilidade terapêutica para esse paciente requer uma habilidade, porque você pode falar de uma forma tão dura que aquilo piora, inclusive, a evolução do paciente. A gente sabe que existe um lado de otimismo e de esperança no tratamento. Pacientes que têm uma esperança, uma expectativa de viver mais, eles conseguem alargar sua quantidade e qualidade de vida, mesmo com diagnósticos fechados de câncer ou de alguma outra doença, por causa da questão do otimismo. Então, assim, como passar essa informação é muito importante. Por isso que, inclusive, existem treinamentos para os profissionais de saúde para que eles façam essa comunicação em ambiente correto, não é no corredor de um hospital, de uma forma rápida, sem muito preparo, sem muito entendimento dos laços familiares. A gente tem que conduzir essa pessoa até uma sala, fazê-la sentar, comunicar a ela todas as possibilidades que foram feitas, tudo aquilo que ainda existe em termos de futuro, mas de forma franca, correta, clara, transparente e verdadeira, passar o diagnóstico para o paciente. Omitir esse tratamento, omitir esse diagnóstico, contribui para que o paciente não tenha capacidade de interagir e escolher seu próprio caminho em termos de conduta e prognóstico. Para a gente fechar, o Jean faz uma pergunta interessante, a pergunta dele. Ele diz o seguinte: a comunicação na saúde aqui no Brasil, se nós compararmos com países da Europa, que são países muito mais antigos, ou os Estados Unidos, que a gente fala muito
por ser desenvolvido. A nossa comunicação aqui, como que ela está na comparação com esses outros países, doutor? Sensacional pergunta. Acho que a gente traz para a saúde todos os nossos aspectos sociais, culturais, emocionais. E todo mundo sabe, né, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as relações são mais frias. Elas não são tão emotivas, passionais, como são as relações brasileiras, né? Então, aqui a gente tem uma carga de emoção na hora da comunicação que afeta às vezes muito positivamente, né? Porque a gente abraça, a gente se relaciona com os pacientes e tal, mas muitas vezes a gente também transparece na nossa face, na nossa comunicação, a carga emocional de uma comunicação ruim, né? Então tem os lados positivos e negativos de sermos como nós somos, mas é a nossa opção cultural e social, a gente não tem como mudar, né? O Brasil é o que é, porque nós somos brasileiros e interagimos como brasileiros que somos. Doutor Cláudio, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã. Obrigado mesmo pela participação aqui na CBN Cascavel. É sempre um prazer e eu deixo aqui o site da ASAP, azapsaude.org.br, para quem tiver mais informações, curiosidade e quiser interagir com a gente. Muito obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade. Conversamos com o médico Cláudio Tafla, ele é médico, presidente da ZAP, que é a Aliança para a Saúde Populacional. Você pode entrar lá no site, pode também procurar nas redes sociais mais informações. Muito interessante esse trabalho que é feito. E a gente falou um pouquinho sobre a comunicação na saúde, sem dúvida é de extrema importância, não é? Sobretudo falando de forma específica sobre a saúde.